Eu fiz especial para seus nervos, mãe, disse Eva, colocando o copo na minha frente como se fosse paz após a batalha. Seu sorriso não chegou aos olhos dele, aqueles eram os olhos de James, o de seu pai, mas eles haviam sido duros e planos anos atrás. Eu não bebi, não imediatamente. Ontem, eu achei que o envelope entrava entre a conta de energia elétrica e um catálogo de feed, uma apólice de seguro de vida, nova, meu nome no topo, o nome de Eva na parte inferior, beneficiário. Alma, ele mal me abraçou quando entrou esta manhã, apenas deixou a porta da tela para o lado como se fosse a casa dele. Você não deveria estar aqui sozinho, disse ele, olhando em volta da minha varanda arrumada com todas as suas samambaias em vasos, como se estivesse olhando o lugar, como se ele não nasceu nele. Então agora, aqui estava ele com chá de ervas e preocupação suave, me chamando de amar mais vezes do que eu ouvia desde que Clinton era presidente. E eu, tolo que estive, assenti e disse, obrigado. Mas eu não bebi. Cheguei a ele com a mão esquerda, a artrite torcendo minhas juntas como raízes teimosas, mas minha mão direita escorregou embaixo da mesa, abrindo a velha bolsa de veludo que eu usei para sementes de herança. Incluí o copo apenas o suficiente para derramar um pouco dela por dentro. A bolsa estava revestida, Laura me deu por coletar coisas preciosas. Ela vai dar um chute com este. Você está bem, mãe? Disse Eva, para 78, quero dizer. Sua voz era muito doce, como uma torta que alguém superaqueceu para esconder a de frutas estragadas. A cadeira rangeu embaixo de mim quando eu me inclinei e dei uma longa olhada. Bem, ainda não estou morto. Ele riu, aquela casca oca de uma risada, depois pegou minha mão na mesa. Eu só quero me reconectar, esteja aqui para você. Engraçado, ele não estava aqui para mim quando caí dos degraus da varanda passada na primavera passada e precisava de uma carona para a clínica, ou quando a cirurgia do quadril aconteceu, ou quando o telhado vazou durante o furacão e eu mesmo tive que corrigi-lo, xingando todo o caminho. Mas agora, aqui estava ele, com o chá e um sorriso, como um homem que pensa que está 3 movimentos à frente. O relógio do avô atingiu 3 no salão, essa coisa antiga sempre correu 5 minutos rapidamente. Evan se encolheu um pouco com o som, apenas um cabelo, mas eu o peguei. Ele está nervoso. Bom. Bem, eu disse, dobrando meu guardanapo e envolvendo o canto dos meus lábios como uma boa dama do sul, por que você não fica para o jantar? Eu tenho alguns feijões no fogão e pão de milho no forno. Seus olhos se iluminaram como se eu tivesse entregado a ele a ação. Claro, mãe, isso parece muito bom. Levantei-me devagar, joelhos rangendo mais alto que as tábuas do piso e fui para a cozinha. Quando mexi a panela, olhei pela janela em direção ao galpão James construído. Aquilo, com as mãos nuas, as paredes ainda seguram o cheiro, o conteiro e o tabaco de cachimbo. Se Evan acha que sou suave só porque tricotei e converso com minhas plantas, ele esqueceu quem o criou. O chá ficou intocado na mesa atrás de mim, esfriando ao lado de um vaso de rosas de corte fresco, as mesmas que eu costumava podar enquanto Evan brincava no quintal, antes de ficar muito ocupado para voltar para casa. No meu bolso de avental, a pequena bolsa de sementes estava segura. Eu levaria a Laura logo de manhã. Mas hoje à noite, eu o deixei pensar que havia vencido. E querida, ele realmente não deveria ter me chamado de obsoleto, não nesta casa, não no meu jardim, porque as raízes dessa velha correm profundamente. Trancado no cofre atrás dele esta manhã, fiquei descalço no meu jardim, dedos no solo. O orvalho estava frio contra meus arcos, mas eu gostei, e isso me lembrou que ainda estou vivo, ainda aqui, ainda assistindo. O frasco do chá, bem, o que eu salvei, no meu balcão da cozinha, selado em um pote de geleia que eu limpei e rotulou, como fazia todas as minhas conservas, 12 de abril, suspeito. Foi o que eu escrevi, apenas isso. Laura saberia o que fazer a seguir. Mas lá fora no nevoeiro inicial, me deixei lembrar. Depois que James passou, Evan desapareceu como uma pedra jogada em um rio. Em um minuto, estávamos de pé lado a lado no túmulo, ele estava segurando meu cotovelo tão apertado que pensei que ele deixaria hematomas, no próximo, ele acabou de se for. Sem visitas, nem mesmo um telefonema após minha cirurgia no quadril. Laura teve que me levar a ambos os lados, abençoá-la. Eu tentei não levar isso para o lado pessoal. Você sabe como os homens ficam, eu disse a mim mesma. A dor os deixa quieta, com raiva. Mas anos se passaram,
e o silêncio nunca mudou, até a semana passada, quando ele chamou nada. Só queria checar você, mãe, disse ele, pensando que talvez eu deva vir visitar. Eu deveria ter conhecido então. As pessoas não mudam de repente, a menos que queiram alguma coisa, e Eva, ele nunca quis nada que não o beneficiasse. Quando ele era menino, ele costumava esgueirar cubos de açúcar da lata de chá, pensando que não percebi. Deixei para lá porque imaginei, o que é um pouco de doçura em um mundo que pode ser tão amargo. Mas agora eu me pergunto, talvez ele tenha sempre a fome do que não era dele. Ele era encantador quando queria ser, poderia derreter a manteiga com sua voz, era o que Laura costumava dizer. Mas, mesmo quando adolescente, ele tinha aquela piscada atrás dos olhos, como se estivesse sempre calculando, sempre waiting para ver o que ele poderia tirar de você antes de você pegar. Ainda assim, eu disse a mim mesma que era bom que ele voltasse. Eu disse a mim mesmo que talvez fosse uma segunda chance. Mas querido, as segundas chances vêm com sinceridade, não com chá com algo estranho e uma apólice de seguro que eu nunca assinei. Passei a maior parte da manhã cortando rosas e observando a estrada. Nenhum sinal dele hoje, provavelmente de volta à cidade, fazendo telefonemas, alinhando as coisas. Ele não sabia que eu tinha entrado no bolso da jaqueta enquanto estava de volta ontem à noite, fingindo admirar o jardim. Encontrei seu telefone, desbloqueado, Deus abençoe sua arrogância. Notou chamadas recentes para um número rotulado apenas como DCA e, quando pesquisei esse número, ele estava ligado a um homem conhecido por consulta financeira e reposicionamento de ativos para idosos. Artista de fraude, puro e simples. Olhei em volta da minha casa, as cortinas costuradas à mão, a colcha sobre a cadeira de balanço, o cachimbo de James ainda descansando no manto. Eu construí uma vida aqui, é modesto, sim, mas é meu, todo feixe encharcado de esforço e memória. E agora, meu único filho quer me lucrar como se eu fosse um fundo de dia chuvoso. Pressionei meu polegar artrítico contra o antigo rótulo do chá do kit de farmacêutico de James. Ele costumava dizer, toda planta tem um propósito, mas alguns são envenenados vestidos bonitos. Eu acho que as pessoas são iguais. Amanhã, vou levar aquele jarra de geleia para Laura. Ela sempre tinha uma mão firme e suspeita de uma enfermeira. Ela saberá se há verdade dentro daquele chá. E quanto a Eva, vamos continuar sorrindo, deixe-o continuar me chamando de Aman como ele quer dizer isso, porque querida, estou plantando algo também, e prometo a você, quando florescer, não será o que ele espera. Laura não fez perguntas quando eu apareci na porta dela, segurando o jarro de geleia como se fosse água benta. Entre, disse ela, limpando as mãos no avental. O cheiro de cravo e polimento de madeira me atingiu quando entrei. Sua pequena cozinha ainda parecia exatamente em 1989, cortinas de renda, rack de especiarias em alfabetizado, relógio velho correndo como um batimento cardíaco. Eu entreguei ela a jarra, minhas mãos tremendo levemente. Ele me trouxe chá, eu disse. Não bebeu. Ela segurou a luz. Parece inofensivo. Ele também, eu murmurei. Laura não sorriu, ela acabou de abrir a jarra, mergulhou um cotonete por dentro e começou a trabalhar, como se estivesse esperando por esse momento. Anos de enfermagem não tocaram seus instintos e ela nunca confiava em Eva. Ela colocou uma pequena amostra em seu antigo kit de teste portátil, tudo parecia uma caixa de equipamento, mas era mais inteligente que metade dos médicos que eu já conheci. Sentamos na mesa da cozinha em silêncio, o vento farfalhando com o vento do lado de fora, aquele formigamento metálico macio que fez meu pescoço. Por que agora? Ela finalmente perguntou. O que o trouxe de volta? Eu olhei para o bule de cerâmica dela, azul pálido, o mesmo que ela usou quando James passou. Encontrou uma nova apólice de seguro de vida em meu nome. Eva é o único beneficiário. Laura não piscou. Você assina alguma coisa? Não conscientemente. Ela sentiu e voltou para o seu kit de teste. Sedativos, disse ela finalmente, dose baixa, mas o suficiente para mantê-lo sonolento, passivo, confuso se ele mantiver o suficiente. Meu peito ficou apertado. Eu pensei que estava pronto para ouvi-lo, mas a confirmação tem um peso por conta própria. Pode ser receita, acrescentou, ou importou. Ele é cuidadoso, mas isso não é camomila, Doris. Olhei para as minhas palmas das mãos, a sujeira ainda nos vincos da jardinagem desta manhã.
James costumava chamá-los de mãos honestas. Laura estendeu a mão e cobriu o meu com o dela. Você sabe o que é isso, não é? Eu assenti. É uma configuração. Ele quer me desgastar, me fazer parecer que não posso cuidar de mim mesmo. Provavelmente pensando que assinarei uma procuração, ou pior. O vento rolou mais agora, tempestade chegando, eu podia sentir isso de joelhos. Eu vou te ajudar, disse Laura simplesmente. Não estamos deixando ele se safar disso. É isso sobre as mulheres velhas, querida. Podemos ser de fala mansa, podemos assar tortas e usar chales e chorar nos concursos de Natal, mas quando os que amamos são usados contra nós, endurecemos como argila de forno. Laura levou o chá de volta para o freezer, colocou-o atrás de um velho assado de porco. Vamos levar isso a alguém oficial, disse ela, mas primeiro, você continua brincando junto. Continue sorrindo. Não dê a ele um motivo para fugir. Eu assenti. Ele acha que eu sou frágil, acha que é mais inteligente. Ele pensa errado. Quando saí, ela me entregou uma fatia de bolo de libra de limão embrulhado em papel de cera. Mantenha sua força, disse ela. Eu dirigi para casa com o bolo no banco do passageiro e uma fúria no peito que eu não sentia desde o funeral de James, quando Evan desapareceu como um fantasma com um fundo fiduciário. As nuvens haviam se reunido sobre as montanhas, o ar estava pesado. Minha luz da varanda piscou quando eu puxei o acionamento de cascalho, lançando uma longa sombra nos degraus. Lá dentro, tudo parecia o mesmo, xícaras de chá na pia, a cadeira favorita de James vazia. Mas eu me senti diferente. Eu não chorei, não entrou em pânico. Eu preparei minha própria xícara de chá, chamomile, real desta vez, e me sentei na janela como a chuva começou a cair. Eu o deixei acreditar que a poção estava funcionando, que eu estava amolecendo, escorregando. Mas amanhã eu ligaria para ele. Agradeço a ele por seu chá calmante e o convidaria a passar mais tempo comigo. Porque Evan acha que está caçando uma velha na floresta, mas ele não sabe, querido, essa floresta ainda me pertence. Ontem, participei do papel, peguei o telefone e liguei para Evan por volta do meio da manhã, ao mesmo tempo em que eu costumava tocá-lo quando ele ainda se incomodava em responder. Oi, querida, eu disse, macia como manteiga em um biscoito, só queria dizer obrigado. Esse chá me ajudou a dormir como um bebê. Houve uma pausa. Não muito tempo, mas o suficiente. Então essa voz xarope deslizou pela linha. Veja, disse que ajudaria seus nervos. Eu estava pensando, eu disse, torcendo o cordão em volta do meu dedo como eu costumava fazer quando James ligou da clínica, talvez você esteja certo. Fiquei muito orgulhoso. Talvez eu precise de ajuda por aqui. Isso pegou, eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Eu adoraria ficar por um tempo, mãe. Você não deveria estar sozinho lá fora. Eu quase ri. Eu moro sozinho por 30 anos, criei cabras, enterrei o marido e coloquei picles que ganharam fitas azuis em 5 municípios. Mas eu deixei o momento pendurar. Talvez neste fim de semana, eu disse, minha voz vacilando o suficiente. Poderíamos passar algum tempo juntos. Você poderia me ajudar com alguns papéis importantes. Oh, absolutamente. Vou trazer tudo o que precisamos, disse ele, rápido demais. Não perguntei o que eram tudo. Em vez disso, fui para fora e me sentei no balanço da varanda, vendo os pássaros escolherem o alimentador. Tomei meu próprio chá, mint e mel, e ouvi o vento se mover pelos pinheiros, como se estivesse dizendo segredos. Foi quando o vi, Evan, do outro lado da estrada em um carro alugado, janelas para baixo, fingindo rolar o telefone. Ele não estava chegando neste fim de semana, e ele nunca saiu. Ele esteve aqui, assistindo, esperando, circulando-me como um zumbido sobre o roteiro. Meu estômago não caiu, minha mão não tremia. Eu apenas balançava gentilmente, deixando-o pensar que não havia notado. Lá dentro, abri o velho livro onde James costumava manter suas notas de plantio. Eu adicionei uma nova entrada em abril, ele não é apenas depois do dinheiro. Ele quer que a história pareça limpa. Um filho ajudando sua mãe frágil, sem resistência, sem perguntas, sem trilha. Mas ele subestimou uma coisa, sempre prestei atenção.
Durante todos esses anos, fiquei quieto enquanto Evan dei desculpas, aniversários perdidos, cartões de Natal sem resposta, o tempo que ele me pediu para transportar dinheiro para problemas de carro e acabou sendo uma viagem a Las Vegas. Tirei anotações e agora as estou levando novamente. Depois do jantar, peguei o antigo gravador de James da caixa no sótão. Ainda funciona, ainda nítido. Substituí as baterias e as deslizei no meu bolso do cardigan, apenas um teste por enquanto, apenas pratique. Porque desta vez, não serei o único confuso e encurralado. Ele acha que eu sou um velho tolo com uma xícara de chá e uma pensão, mas o que eu realmente sou é um botânico, uma viúva e uma mãe que terminou de ser mentida. Ele está se mudando para a morte, então estou deixando-o se aproximar, deixando-o ver a porta destrancada, as luzes acesas, deixando-o pensar que a floresta está quieta. Mas você me ouve, querida, essa quietude não é rendição. É estratégia. Passei a maior parte da tarde no sótão, minhas mãos pretas com poeira e memória. James nunca confiava em computadores, ele manteve tudo manuscrito, ledgers, recibos, números de telefone rabiscados nas margens dos catálogos de sementes. Disse que o papel era mais difícil de hackear. Agora, abençoe-o, esse hábito pode apenas me salvar. Encontrei os antigos arquivos de Eva escondidos atrás de uma caixa de luzes de férias, transcrições do ensino médio, uma nota de agradecimento de seu primeiro chefe, e aí estava uma pasta de Manila marcada com o I. James Vitlo, negócios. Fiquei entre as pernas cruzadas no chão, joelhos doendo algo horrível, folheando a página após a página de fantasmas financeiros, extratos bancários com descoberto circulado em tinta vermelha, contas de cartão de crédito com pagamentos mínimos mal arranhados. Ele abriu 3 cartas que eu não reconheci, todas as taxas de juros maximizadas, que fariam o empréstimo corar de tubarão. Foi quando vi uma conta telefônica com registros de chamadas, recentes vinculados ao telefone fixo da minha cova, aquele que ninguém mais usa, exceto os operadores de telemarketing e a chamada ocasional do Garden Club. Chamadas feitas para um número com um código de área 305. Eu anotei na parte de trás de um envelope de sementes antigas e descendo as escadas estreitas, cada passo gemendo como se estivesse me dizendo para me virar. Mas eu não. Fui direto para o telefone e liguei para Laura. Eu tenho um número, eu disse a ela. Eva está chamando isso da minha casa. Provavelmente não achava que eu sabia como puxar os troncos. Ela não perguntou como eu sabia, apenas disse: venha de manhã. Vou ver o que posso encontrar. Desliguei e me apoiei no balcão, observando a chaleira começar a cozinhar. Minha mão foi para a caneca de James, ainda lascada na borda, ainda perfeita. Lembro-me de uma época em que Evan costumava me ajudar a lavar a louça depois do jantar, disse que a espuma se sentiu engraçada nos dedos. Ele fazia barbas de sabão e se chamava de Ambarba de Bubble de Brave. Eu costumava rir tanto que chorava. Agora, aqui estava eu, anos depois, esfregando impressões digitais imaginando se meu próprio filho estava tentando me apagar. Puxei o saquinho da xícara e olhei para o meu reflexo na água escura. Meu rosto parecia cansado, não fraco, lembre-se, apenas agitada, como a casca que viu sem invernos. Por um capricho, cavei no quarto antigo de Evan, o que eu me transformei em uma sala de costura. Com certeza, ele deixou o laptop aberto da última vez que Sita saiu para o ar fresco. A senha ainda era Vitlo 1997, um ano de sua primeira falência, se a memória servir. Ele estava enviando um e-mail para alguém chamado Deckfax. Esse mesmo nome continuou aparecendo nos logs de chamadas. Eu li as últimas mensagens com minha boca pressionada em uma linha. Ela está sozinha, sem sistema de apoio. Estou facilitando, sedative funcionou. Logo ela assinará. Precisa se mover rapidamente. Depois que ela estiver com isso, posso iniciar o POA e pressionar a atualização. Eu olhei para a tela por um longo momento, depois bati em impressão. A impressora no corredor tossiu para a vida, chiando como um velho cachorro de cães, mas fez o trabalho. Cada página cuspiu quente e condenável. Eu os prendi com um clipe de papel em forma de flor, um dos presentes bobos de Laura de anos atrás. Ela apreciará a poesia disso. Enquanto deslizei a pilha em uma pasta rotulada como a Retornos de Impostos 2008, senti algo em mim, não raiva, não tristeza, clareza. Eu pensava que meu filho estava perdido, que talvez, apenas talvez, ele encontrasse o caminho de volta para mim.
mas agora vejo que ele não se perdeu, querida. Ele foi embora com propósito e agora voltou, não por perdão, mas pelo que é meu. Bem, vamos ver como ele lida com uma mãe que sabe documentar. Laura abriu a porta antes mesmo de eu bater. Ela deu uma olhada no meu rosto e não se incomodou com gentilezas. Você traz as mercadorias? Ela perguntou, me apontando para dentro. Entreguei a ela a pasta marcada com declarações fiscais de 2008 e ela levantou uma sobrancelha. Criativo. Ela colocou as páginas em sua mesa de jantar como peças de quebra-cabeça. Seus óculos de leitura deslizaram pela metade do nariz enquanto ela lia os e-mails de Eva. Seus lábios ficaram mais apertados a cada linha. Eu o prendi, ela murmurou, se eu ainda tivesse o distintivo. Eu sorri, apenas por pouco. Não sentamos imediatamente, nenhum de nós queria. Muita energia na sala, como ficar perto de uma tempestade que ainda não quebrou. Ela finalmente se virou para mim. Eu conheço alguém. Miles Tully, detetive aposentado, mas ainda consulta para o condado. Que é, inteligente, cresceu perto de Burville. Deve-me um favor. Não perguntei qual era o favor, a Laura ajudou metade desta cidade a partir de uma bagunça ou de outra. Ela fez a ligação naquele momento. Está acontecendo de novo, disse ela suavemente no telefone, mas desta vez, é alguém que eu amo. Ela fez uma pausa, ouvindo. Sim, ela tem documentação, e-mails, registros de chamadas, gravador de áudio e um pote de chá suspeito. Uma batida, então um pequeno sorriso. Eu sabia que isso chamaria sua atenção. Ela desligou e olhou para mim. Ele está chegando amanhã. Só quer conversar, como um silencioso. Você não precisa fazer nada, exceto dizer a verdade. Essa parte, pelo menos, eu ainda poderia fazer. Desta vez, fiquei para tomar um chá, e realizar chá, e nos sentamos na marquise dela com o perfume de jasmim flutuando pelas telas. Mas minha mente continuou voltando ao e-mail de Eva. Ela está sozinha, sem sistema de apoio. Sem sistema de suporte, querida? Aquele garoto esqueceu quem o criou. Eu posso morar sozinho, mas nunca estive sozinho. Há uma diferença. Laura não é a única nesta cidade que conhece meu número. Eu tenho damas da igreja que apareciam com caçarolas e forquilhas se perguntei. Eu tenho pessoal na loja de feeds que me conheceu desde que comprei minha primeira galinha. A contagem de Evan com meu silêncio, mas eu não sou um Valflover. Sou uma viúva e lembro-me de lutar. Mais tarde naquela noite, em casa, puxei o gravador do meu bolso do cardigan. Eu nem tinha sentido para pegar nada útil, mas hábito, é uma coisa engraçada. Liguei mais cedo, quando Evan ligou para fazer o check-in, disse que estava ansioso por este fim de semana e que ele citava traga os documentos da fax. Eu joguei de volta 3 vezes, cada palavra nítida e lisa. Então eu coloquei o gravador na parte de trás do kit de barbear de James, ao lado da velha navalha que ele não usava há anos. Parecia certo, como colocar um tipo de lâmina ao lado de outro. Antes de dormir, escrevi mais uma nota no meu diário. Ele acha que eu fiquei macio. Ele não vê a pederneira sob o musgo. Tudo bem. Eu quero que ele olhasse para o outro lado quando aceio a partida. E quando desliguei a luz, sussurrei em voz alta para ninguém e a todos, deixe que ele venha. O truque para uma boa armadilha, querida, é fazer com que pareça um presente. E senhor sabe, passei uma vida integrando sacrifícios e entregando-os como se fossem bondade. Então, quando Eva enrolado naquele carro alugado na tarde de sexta-feira, com seu sorriso de crocodilo e uma mala que ele mal se incomodou em zípero, eu o conheci na varanda com sapateiro de pêssego e braços abertos. Oh, minha, você não precisou cozinhar, disse ele, já olhando para a casa como um banqueiro em uma venda de imóveis. Bem, você é meu convidado, eu disse, escovando uma mancha de farinha do meu avental. E eu estava pensando, enquanto você está aqui, podemos dar uma olhada no testamento. Ele congelou, apenas um piscar de olhos, mas eu ouvi, aquele lampejo de alegria, mal contido. Você tem pensado em sua propriedade? Ele perguntou, voz de voz. Eu tenho, eu disse, mantendo meu tom quieto, calmo. Estou sozinho há tanto tempo, isso me fez pensar. Você é meu único filho. Faz sentido colocar meus negócios em ordem.
Eu quase podia ouvir seus pensamentos girando, como moscas zumbindo em torno de um melão maduro. Claro, Ma, disse ele, essa é a coisa inteligente a se fazer. Over super, eu o deitei em espesso, falei sobre como as escadas estavam ficando mais difíceis de gerenciar, como o jardim era demais. Até deixei minha mão tremer um pouco quando peguei o salão. Você já pensou em vender o lugar? Evan perguntou, casualmente, pegando seu vinho. Olhei pela janela em direção à beira da floresta, onde James e eu costumávamos andar nas noites de domingo, as árvores lá pegando luz como vitrais. Eu tenho, sussurrei, como se fosse difícil admitir. Eu tive ofertas. Ele se animou. Sério? Alguém sério? Um homem de Atlanta, eu disse algo sobre os direitos de madeira. Eu balancei minha cabeça. Mas eu não saberia como começar. Oh, eu posso ajudar com isso, disse Evan rapidamente. Eu tenho um amigo que faz direito imobiliário. Poderíamos fazer a bola rolar neste fim de semana. Eu sorri e deixei o silêncio se esticar, deixe-o pensar que estava ganhando. Não faria mal aprender, eu disse finalmente. Talvez esta casa tenha servido seu tempo. Ele brindou para novos começos. Eu brinquei com a clareza. Depois do jantar, enquanto ele saiu para atender a uma ligação, não há dúvida daquela cobra fax, acidentalmente deixei a pasta rotulada como um Will House de Eda na mesa de café. No interior, nada além de cópias dos boletins de minha igreja e uma receita de torta recortada de uma vida do sul de 1992, mas parecia oficial, e ele não resistiu à espreita. Eu assisti da cozinha enquanto ele a abria, apenas um lampejo de confusão, então aquele sorriso escorregadio. Foi assim que eu sabia que a armadilha estava funcionando. Mais tarde, montei o quarto de hóspedes, dobrei toalhas frescas na cama e deitei uma das antigas vestes de flanela de James, apenas para lembrar Evan que tipo de homem costumava morar aqui. Antes de entregar, verifiquei o gravador na estrutura fotográfica do corredor, ainda trabalhando, ainda piscando vermelho. Eu o plantei ao lado da foto de Evan aos 16 anos, sorrindo ao lado de James e eu no quarto de julho, quando ele ainda se encaixava nesta casa. Enquanto eu estava deitado na cama, pensei em James novamente, como ele costumava dizer que o trabalho de um jardineiro não era apenas para crescer, mas podar. Você deixa as coisas mortas por muito tempo, ele diria, eles apodrecerão a raiz inteira. Naquela noite, dormi profundamente. A armadilha foi colocada em meu garoto, ele já estava pego, apenas não sabia. Eu sabia que ele tentaria algo. Eu simplesmente não esperava que ele se movesse tão rápido. Sábado à noite, depois de um longo dia de xarope de sorrisos falsos e demais amar, deixe-me fazer isso, servia meu assado em minha panela e me derramei um pequeno copo de vinho, vinho real, comida de verdade, confiança real, exceto, é claro, nada disso era. No meio da sobremesa, comecei a balançar, apenas um pouco, inclinei minha colher de propósito, deixei minhas palavras insistir nas bordas. Oh, eu devo estar mais cansado do que pensava, eu disse, colocando minha mão na testa, como uma viúva frágil em uma jogada do Tennessee Williams. Evan pulou tão rápido que você pensaria que eu havia apertado meu peito. Você está bem, mãe? Eu murmurei, talvez apenas uma mentira. Ele me guiou para o sofá, muito ansioso, enfiou um cobertor sobre mim, deu um tapinha no meu braço como se eu já estivesse na metade do céu. Você apenas descansa. Não se preocupe com uma coisa. Acho que talvez você deva ligar para alguém, eu sussurrei, quase audível. Não, não, você só precisa de descanso, disse ele, rápido demais. Ligar para as pessoas apenas piora as coisas. E lá estava o silêncio, o atraso, o não help. Fechei os olhos, ouvindo o som de seus passos desaparecendo em direção ao corredor. Ele pensou que ele me tinha. O que ele não sabia, era que Laura já estava na garagem. Veja, eu disse a ela para esperar pelo meu sinal, à luz da varanda às 8h30, se eu estava bem ou de repente doente. Às 8h37, ela bateu, com força. Doris. Ela gritou, como se tudo fosse coincidência, sua voz doce e leve. Você não respondeu meu texto sobre o culto de domingo. Apenas imaginei que eu passaria. Eva chegou à porta, parecendo que lhe havia engolido uma aderência. Oh, oi, senhorita Laura, disse ele, sua boca já se estendendo em um sorriso falso. Ela está descansando. Não está se sentindo bem?
Laura passou por ele como uma tempestade de verão. Doris nunca pula a preparação da igreja. Vou espiar. Não vou levar apenas um segundo. Ela marchou direto para a sala de estar, me encontrou dormindo com um olho ligeiramente PT, e tapitava minha mão, como ela havia feito quando eu estava saindo da anestesia na primavera passada. Ei, ela sussurrou, você quer que ele se tenha ido? Eu pisquei uma vez, esse era o nosso código. Ela se endireitou. Você sabe, Evan, acho que ela pode precisar ser check-out, fadiga repentina na idade dela, é melhor estar seguro. Ela só precisa de descanso, ele repetiu, mais firme desta vez. Eu tenho tratado. Laura se virou para ele, lentamente, deliberadamente. Tenho certeza que você pensa que sim. O quarto ficou parado. Eu mudei no cobertor, sentei-me um pouco. Laura, você poderia me ajudar para a cozinha? Acho que preciso de um pouco de água. Claro, querida, disse ela, vamos te deixar reto. Eva não a impediu. Ele ficou lá, congelado, pego em um momento em que o roteiro havia virado, e ele havia esquecido sua próxima linha. Na cozinha, com a torneira correndo e as paredes finas, eu sussurrei para Laura, ele não pediu ajuda. Exatamente o que eu precisava ouvir, disse ela. Gostei minha água, real de água desta vez, e olhei pela janela para o escuro. Eva estava andando agora, telefone celular na mão, murmurando na linha. A luz da varanda fez sua sombra dançar no chão, e eu sabia que ele estava perdendo o controle. Naquela noite, Laura insistiu em ficar de novo, apenas por precaução. Eva não discutiu, ele até se ofereceu para dormir em seu carro, o que achei muito interessante, considerando a cama que ele afirmou como a sua apenas algumas horas antes. Ele pegou o sofá, e eu dormi como uma pedra, porque, querida, quando uma cobra ataca cedo, significa que ele está com medo. E quando eles estão com medo, eles cometem erros. Domingo de manhã amanheceu quieto, cinza e pesado com neblina da montanha, o tipo de dia que as abafas soam e embaçam a linha entre verdade e pretensão. Eva ainda estava dormindo no sofá, roncando como pecado, a boca aberta, uma meia, o telefone agarrou o peito como a Bíblia de um homem culpado. Eu superei por ele em minha casa chinelos, cuidadosa para não acordá-lo, embora Deus saiba que eu não tinha medo, apenas paciente. Eu abri o armário do corredor e cheguei atrás dos antigos álbuns de fotos. Lá estava, exatamente onde eu plantei há 3 dias, o pequeno gravador preto, escondido dentro da moldura de nossa foto de reunião de família de 1993, James segurando um prato de costelas, Evan de volta quando ele ainda tinha sardas e alegria, eu em um vestido de jeans em que não seria pego morto agora. O gravador piscou o verde, ainda funcionando. Levei-o de volta para a cozinha, coloquei-o no balcão em rebolo, demorou um momento, o estalido estático como agulhas de pinheiro sob os pés. Então eu ouvi a voz dele, não, ela não vai causar problemas. Ela mal sabe que dia é. Uma pausa, algum papel arrastando. Eu tenho a cópia original da vontade. Sim, só preciso que ela assine novamente. Ela não se lembra da diferença. Minha mão se enrolou em um punho. Vou ter lá fora de lá em algumas semanas. Ou ela fica confusa o suficiente para assinar o POA, ou usarei o ângulo do médico. Laura não é uma ameaça real, apenas um velho corpo ocupado. A voz do outro lado foi abafada, mas eu conseguia entender uma palavra: madeira. Sim, a propriedade é maior do que eu pensava. Floresta cheia de madeira. Fax disse que poderíamos nos mover rapidamente quando estiver na ação. É apenas uma questão de fazê-la parecer imprópria. Isso fez isso. Desliguei o gravador e olhei para o meu próprio reflexo no lado de aço inoxidável do café. Meu rosto parecia calmo, muito calmo. Cluciei o gravador no bolso do avental e me sentei à mesa. Ele veio tropeçar na cozinha pouco depois, bocejando como um homem que pensa que ganhou descanso. Manhã, mãe. Você dorme bem? Eu disse, despejando o café em 2 canecas, melhor do que o esperado. Ele pegou o sugar bowl, sem perceber que minha mão estava firme desta vez, não tremendo, não frágil. Eu nunca me senti mais claro em minha vida. Eu estava pensando, eu disse, oferecendo-lhe a segunda xícara, você deveria ligar para o seu advogado. Talvez eu pudesse conversar com ele hoje, fazer com que as coisas se movam.
Seus olhos se iluminaram como o quarto de Júlio. Tem certeza que? Eu assenti. Pode também. Ele pegou o telefone imediatamente, os dedos voando. Vou colocá-lo na linha agora. Você realmente gosta dele. Cara inteligente, sabe como simplificar as coisas para as pessoas da sua idade. Gente da sua idade. Eu sorri no meu café. Parece perfeito. Ele saiu para pegar a ligação, andando logo depois da janela, onde eu podia ver todas as contas da boca dele, todo o brilho nos olhos. Cobra no jardim, pensando que não sei o que ele está plantando. Mas o que ele não viu, o que não podia, era que eu já tinha plantado algo mais forte, a verdade. E eu o peguei dizendo isso em voz alta, não apenas para mim, mas para outra pessoa, para alguém que poderia colocá-lo em um arquivo e usá-lo em um crachá. Eu não fui à igreja naquela manhã, eu tive outras orações para cuidar. Em vez disso, escrevi no meu ledger, gravação salva. Direitos de madeira mencionados. Manipulação de documentos confirmada. Testemunha, eu. Deus o ajude. E então liguei para Laura. Diga a Miles de detetive, eu disse, a colheita está pronta. O tempo sempre foi meu aliado. Eu aprendi a esperar, através da doença de James, através de Evans anos longos e silenciosos, todos os domingos, coloquei um lugar extra na mesa que permanecia vazio. E agora, espero novamente, mas desta vez com propósito. Após a gravação, deixei as coisas se acalmarem, como lodo em um riacho. Eu não corri, não pressionei. Eu simplesmente deixei Evans se sentir confortável, deixe-o pensar que eu estava me apoiando nele. Ele começou a cantarolar de manhã, disse coisas como: devemos conseguir que isso assine em breve, mãe, apenas para sua paz de espírito. E eu concordava lentamente, como se o pensamento de minha própria paz de espírito tivesse acabado de me ocorrer. Todos os dias ele deixava cair a máscara um pouco mais. Ele começou a verificar a caixa de correio como lhe pertencia, perguntou se eu tinha a chave da casa copiada apenas por precaução, começou a me dizer quais contas eu deveria cancelar. Você não precisará de um cabo por muito mais tempo, mestrado, não quando movemos em algum lugar mais simples. Ele pensou que eu estava se retirando, que eu estava escorregando. Eu participei bem do papel, placei meus óculos de leitura de propósito, chamado vácuo do liquidificador, levou mais tempo para responder a perguntas. Oh, estou cansado, eu diria, esfregando minhas templas. O que eu realmente estava fazendo era assistir, ouvir e escrever tudo. Enchei 2 páginas no meu livro nesta semana, tempos, datas, citações, como no momento em que ele murmurou, meio para si mesmo, enquanto folheava a gaveta da minha cozinha: este lugar é uma mina de ouro, ou quando eu ouvi no mercado de que o sinalizador é o que se diz o que é o que se diz que o que pode ser o sinalizador. Teimoso. Teimosa, querida? Fui chamado pior por homens melhores. Passei as anotações a Laura, que as passou para o detetive Miles, silenciosamente, sem barulho, sem necessidade de drama, apenas fatos, calmamente se reuniram como tomates amadurecidos da videira. Miles ficou impressionado, disse ela, chamou a trilha mais limpa que ele já viu. Enquanto isso, deixei Evan se tornar em casa. Eu o deixei assumir as compras, os telefonemas, que lhe diga aos vizinhos que eu estava descansando, mas hoje em dia, até tinha galinha de atender o telefone quando o pastor religou. Ela está cochilando novamente, disse ele, mas vou passar sua mensagem. Estou ajudando a gerenciar as coisas agora. Eu sorri quando ouvi isso, porque a cada palavra, toda suposição, cada passo arrogante que ele deu dentro da minha vida, ele deixou uma pegada. E pegadas, querida, são fáceis de seguir. Eu comecei a cochilar um pouco, cochilos, do tipo em que você deixou seu corpo ficar frouxo porque, pela primeira vez, o fardo não é seu sozinho, porque alguém está vigiando. O detetive Miles disse a Laura: estamos quase lá. Eles estão apenas esperando por mais uma coisa. Uma declaração formal, algo assinado, testemunhou, mostrando a intenção de Evan de reivindicar o que não é dele. E isso está chegando em breve, porque eu disse a Evan hoje, na voz mais gentil que eu poderia reunir: acho que estou pronto para finalizar as coisas, a casa, a vontade, tudo isso. Ele se iluminou como um jogador segurando 4 ases. Talvez possamos ter um pequeno jantar, eu disse, uma última refeição adequada para comemorar. Ele assentiu tão rápido que eu pensei que seu pescoço poderia estalar.
E enquanto eu estava para limpar nossos pratos, sussurrei dentro do meu próprio coração: é melhor você comer bem, garoto, porque em breve você estará sufocando a verdade. O primeiro estalo frio rolou na noite passada, o vento farfalhando pelas árvores como sussurros dos mortos. Acordei antes do amanhecer, da maneira que costumava quando James teve turnos iniciais na clínica. Algo no ar me disse que o saldo havia dito, que depois de toda essa espera, a gangorra se inclinou. Laura ligou logo após as 8, sua voz baixa, cortada, mas estável. Miles quer se encontrar hoje. Eu não perguntei o porquê, eu apenas disse: a varanda dos fundos, meio-dia. Eva estava fora, disse que teve que pegar algo importante na cidade. Ele pegou meu carro, naturalmente. Seu aluguel desapareceu na quinta-feira, ele alegou que a empresa precisava de volta. Eu não discuti. Deixei ele dirigir meu carro e agradeço ao Senhor, porque quando o detetive Miles pisou na minha varanda, 2 horas depois, alto, quieto e embrulhado em um casaco que ainda cheirava fracamente de fumaça de madeira, ele me entregou uma foto: meu carro, estacionado do lado de fora de uma garagem de 2 cidades. No interior, minha linha de freio, cortada bem, não um estalo, nem corrosão, uma fatia. Miles olhou para mim, sua expressão ilegível. Ele disse ao mecânico que notou um vazamento, pediu uma citação, nunca pegou o carro. Senti a respiração deixar meus pulmões, não de medo, mas em clareza. Ele ia esperar até eu voltar ao volante? Eu perguntei, meu nível de voz. Difícil dizer, respondeu Miles, mas se você dirigisse esse carro por essas colinas. Ele não terminou. Não precisou. Dobrei minhas mãos no meu colo e assenti. Então é hora. Miles me deu uma unidade de flash com as últimas evidências, os arquivos de áudio, os e-mails, algumas fotos tiradas por um oficial da planície postadas na estrada. Você fez a maior parte do trabalho braçal, disse ele. Tudo o que precisamos agora é a jogada final, algo formal, algo que ele não pode sair do seu caminho. Eu sorri. Ele vai entender esta noite. Não nos despedimos, não foi precisa. Depois que ele saiu, sentei-me no balanço da varanda e me deixei sentir o peso disso, não tem medo, não tristeza, mas a dor de saber que havia criado uma criança que poderia ter me matado um cheque. Um falcão subiu no alto, silencioso e afiado. Fiz uma anotação no meu livro, confirmada a adulteração do freio. Intenção. Silêncio ou aproveite. O jogo continua. Então entrei e coloquei a mesa, guardanapos de linho, a boa porcelana, o cenário de James, apenas para simetria. Até acendi as velas cônicas que recebemos em nosso 15º aniversário, as que usamos quando a empresa chegou, porque hoje à noite não era apenas jantar, querida, era cortina. Ele voltou para casa por volta das 6 horas, cheio de charme e arrogância. Algo cheira incrível, disse ele, colocando as chaves no balcão como elas pertenciam a ele. Eu pensei que celebraríamos, eu disse a ele. Decidi finalizar o testamento, colocar tudo em ordem amanhã. Ele piscou, depois sorriu. Isso é ótimo, mãe. Muito bom. Derramei vinho, deixe-o tomar o primeiro gole. Onde está seu copo? Ele perguntou. Oh, eu vou tomar chá. Você sabe, ele acalma meu estômago. Ele levantou o copo novamente. Para a família. Apertei minha xícara de chá contra o copo de vinho dele. Para fechar. E eu sabia, enquanto a luz das velas brilhava sobre o rosto dele, que o equilíbrio havia mudado, que ele havia entrado em uma armadilha tão quieta, tão gentil que ele ainda pensava que era quem segurava a trela. Mas amanhã ele acordava com a verdade, e a única coisa que esperava na porta seria o som de um crachá. Eu poli a prata naquela manhã com as mãos que não tremiam. O linho foi pressionado, o assado está temperado no balcão, o pão de milho, a receita de James, o açúcar suficiente para se sentir em casa, estava aquecendo no forno e o ar cheirava a finalidade. Evan vagou por volta das 10 horas, ainda em sua túnica, esfregando o sono de seus olhos como um homem que pensava que o mundo lhe pertencia. Eu esqueci o quão bom é dormir aqui, disse ele, se derramando café. Tão tranquilo na floresta. Pacífica, eu sorri na minha xícara de chá. Sim, pacífico. Ele não percebeu que eu não tinha bebido. Depois do almoço, eu disse a ele que convidou algumas pessoas para jantar. Ah, ele tentou parecer casual,
mas eu o vi na mandíbula dele, o cerne. Ele não havia planejado para os hóspedes. Apenas Laura e minha advogada, eu disse. Pensei que eu poderia muito bem fazer com que as coisas se movam na papelada. Você já chamou Armon? Ele perguntou, apertando a voz. Claro, eu disse levemente. Ele lidou com tudo desde que James passou. Ele é praticamente uma família. Essa palavra, familiar, tocada no ar entre nós. Eu imaginei que faríamos uma noite, continuei, boa comida, algumas torradas, fechamento. Ele assentiu, lentamente, olhos calculando. Parece ótimo, mãe. Aos 5 anos, a mesa foi colocada, 3 óculos em cada lugar, assim como a mamãe me ensinou, flores frescas no centro, goldenrod que eu escolhi naquela manhã, do tipo que James costumava dobrar atrás do meu ouvido quando ele pensava que eu precisava de torcer. Laura chegou primeiro, usando aquele cardigan de ameixa que ela sempre diz a faz se sentir respeitável, mas suspeita. Eu dei a ela uma piscadela. Ela carregava um sapateiro e uma bolsa grande o suficiente para esconder um gravador, um revólver ou ambos. Então veio Richard Armon, meu advogado de 30 anos, mãos firmes, pressionou o colarinho e a voz lenta e calma que me convenceu a todas as decisões difíceis desde 1982. Evans cumprimentou com o vendedor sorrindo. Bem, isso é adorável. Estou tão feliz que Ma está finalmente se encarregando de seu futuro. De fato, disse Richard, me dando um olhar que tinha todo o significado real. Nós comemos, rimos, e eu até deixei Eva esculpir o assado, como se ele fosse o homem da casa. Eu esperei até a sobremesa. Eu gostaria de fazer um anúncio, eu disse, colocando meu garfo. Antes de assinarmos qualquer coisa hoje à noite. Evan se sentou mais reto. Laura dobrou o guardanapo. Richard pegou sua caneta. Eu me levantei. Decidi não sair de casa para meu filho. Silêncio. Evan piscou. O que? Eu olhei para ele, realmente olhei para ele e não vi um filho, mas um homem tão consumido pela ganância que ele não conseguia nem se machucar de forma convincente. Estou transferindo isso, eu disse, para o Appalachian Conservation Trust, efetivo imediatamente, em nome de James. Seu quê? Sua voz rachou na última sílaba. Fiquei calmo, medido. É o que seu pai gostaria, preservar a terra, as árvores, o lar, para sempre. Mas, mãe. Não, eu disse, minha voz de repente afiada. Não mais Omar. Não está à noite. Os olhos de Laura brilhavam, mas ela manteve o queixo alto. Richard voltou a um segundo conjunto de documentos, os Evan não haviam visto. Eu observei pálido enquanto os papéis passavam pela mesa, minha assinatura já com tinta, reconhecida naquela manhã. Isso não pode ser legal, ele murmurou. É mais do que legal, disse Richard. É hermético. Evan ficou abruptamente, derrubando seu copo de vinho. Ele derramou na toalha de mesa como sangue. E então eu entreguei a ele uma coisa final, um envelope branco simples. No interior, uma unidade flash. O que é isso? Apenas algo para você pensar, eu disse, dobrando minhas mãos. Algumas de suas conversas, algumas promessas você fez para fax, algumas conversas sobre as linhas de freio. Ele olhou para mim, o rosto drenado de cor. Você acha que pode me prender? Ele sibilou. Eu não te prendi, eu disse suavemente. Você entrou sozinho. O quarto ficou quieto, e então eu me levantei da mesa e saí, passando pelas fotos na parede do corredor, passando pela prateleira onde o velho chapéu de James ainda estava pendurado, passando pela porta que Evan pensou que um dia seria dele. Eu não olhei para trás, porque, querida, o jantar nunca foi para comemoração, foi para consagração. Eu não estava apenas recuperando minha vida, eu estava recuperando meu legado. Foram as xícaras de chá que fizeram isso. Eu puxei minha melhor porcelana de ossos, branca com pequenas flores de milho pintadas ao redor da borda. James me deu em nosso 25º aniversário de casamento. Eu só os usei para a companhia real, e hoje à noite, hoje à noite pedi a cerimônia. Evan sentou-se rígido à mesa, aquele envelope e o flash acionam intocados ao lado de seu prato. Laura e Richard saíram para nos dar privacidade, mas sabiam melhor, eles estavam apenas esperando o sinal. Eu me movi lentamente, com cuidado, meus dedos não tremeram.
Pensei que poderíamos ter um copo tranquilo, eu disse, antes que tudo seja finalizado. Eva me observou cautelosamente. Você realmente está passando com isso? Derramei a água, deixei o vapor se enrolar como fantasma subindo. Eu não respondi, apenas coloquei o copo diante dele e depois sentei com o meu. 2 xícaras idênticas, 2 discos idênticos, apenas um interruptor. Ele olhou para o chá e depois de volta para mim. Então é isso? Você está me cortando de tudo? Tomei meu chá, camomila real, paz real a não cortando você. Apenas deixando você ir. Ele tomou uma longa bebida dele, provavelmente esperando o habitual escorregador suave de ervas e mel. Mas o que eu acrescentaria hoje à noite não era veneno, era perspectiva. Laura me ajudou a encontrá-lo, um sedativo perfeitamente legal e de baixa dose, apenas o suficiente para embaçar as bordas, nada prejudicial, apenas o suficiente para soltar a língua de um homem em sua ponta de equilíbrio. Ele piscou, esfregou a templo. Algo está errado. Eu me inclinei para a frente. Vamos falar sobre essa linha de freio. Sua cabeça se levantou. Eu não o fiz, do que você está falando? Você disse você mesmo, bem ali naquela chamada, ela não vai dirigir de novo de qualquer maneira. Eu citei-o, palavra por palavra. Seu rosto drenou branco. Puxei o pequeno gravador do meu bolso e o coloquei na mesa, cliquei em jogo, depois que eu a pego a assinar a renúncia, podemos colocá-lo no mercado. Ela está confusa na metade do tempo. Só preciso fazer parecer que ela está diminuindo. Ele pegou isso, desajeitado agora. Você está me preparando. Não, Evan, eu disse, minha voz como pedra fria. Você fez isso sozinho? Naquele momento, Laura abriu a porta da frente e entrou em cena, detetive milhas atrás dela, sem uniforme, sem luzes, apenas a autoridade silenciosa de alguém que já sabe. Evan tentou ficar de pé, balançou. O que é isso? Ele estalou, suas palavras começando a enganar. Você me drogou? Não seja dramático, eu disse, de pé lentamente. É o que você está me dando, não é? Considere uma experiência compartilhada. Miles caminhou para a frente e colocou a mão no ombro de Eva. Senhor Vítulo, ele disse calmamente, você precisa vir comigo. Temos muito que falar. Os olhos de Eva me atiraram, largo agora, selvagens. Você planejou isso. Eu olhei para a xícara de chá, o que James me deu, o que Evan usou para envenenar a confiança. Eu preparei isso, eu disse. Ele estava desorientado demais para lutar, embutido demais para correr. Miles o levou para fora gentilmente, a maneira como você guiava um homem bêbado para a casa de uma festa, apenas este estava indo para uma sala com barras e um arquivo mais espesso do que a nevoeiro de inverno. Quando a porta se fechou atrás deles, fiquei sozinha na sala de jantar. O relógio marcou na parede, a mesa ficou quieta, apenas 2 xícaras, uma vazia, uma cheia. Carreguei o completo para a pia e a derramei no ralo. Não há necessidade de manter os remanescentes, a justiça não requer sobras. Quando o sol da manhã filtrou os pinheiros e aqueceu a janela, eu já estava fora, fotos, cardigã abotoado, a mala fechada. Deixei uma nota para Laura na mesa da cozinha, ao lado da xícara de chá azul que Eva havia usado. A casa estava impecável, sua bolsa ainda na porta. Ele nem tinha embalado, pensou em que estivesse hospedado. Pensou errado. Peguei a picape antiga, a caminhão de James, ainda corre como um sonho, se você souber falar com ela, e indo para a cidade. Estacionou atrás da cooperativa, onde ninguém parecia 2 vezes e pegou uma carona com a esposa do pastor indo para Burville. Disse a ela que tive uma visita para fazer. Ela não perguntou. Laura mandou uma mensagem às 7h12 da manhã, ele está acordado. Ele está em pânico. A polícia acabou de entrar. Eu não respondi. Deixe-a lidar com as consequências. Deixe-o lidar com o silêncio. Porque é um tipo de acerto de contas que não vem com as portas de gritos ou batendo. Chega quando a pessoa que você planeja conquistar simplesmente desaparece, se afasta e deixa você de pé nas ruínas que você construiu com suas próprias mãos. Eva achava que o gravador desapareceu, a unidade flash faltando, a falsa irá rasgada na lareira. Ele chamaria para mim, tenho certeza, talvez a maldição, pode seja implorando,
talvez perceba tarde demais que eu nunca estava confundido, nenhuma vez. Ele abria gavetas e as encontrava vazias. Ele olhava para a terra e sabia que nunca a possuiria. E quando os policiais pediram que ele viesse em silêncio, ele não teria uma mãe para defendê-lo, chorar, cobrir ou afirmar que ele só precisava de ajuda. Tudo o que lhe teria deixado era o nome dele e um arquivo que dizia o contrário. Passei o dia na cabine de Laura nas colinas, um pequeno lugar que ela mantém para fins de semana tranquilos, logo após o fluxo de trutas. Ela me deixou lençóis frescos e uma observação: descanse. Ele é tratado. Então eu fiz. Sentou-se na varanda e observou as sombras se esticarem no cume. O vento cheirava a pinheiro e rocha no rio. Naquela noite, cozinhei para mim, apenas uma pequena frigideira de ovos e tomates, da mesma maneira que James gostava deles nas manhãs frias. E quando eu me arrastei na cama, olhei para o teto e sussurrei: você fez uma boa garota. Porque às vezes, a coisa mais feroz que você pode fazer não é lutar, é licença. Sem lágrimas, sem discursos, apenas o som da porta clicando fechado atrás de você, macio e final.